Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: Eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal lugar, ou a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, porém, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é como um vapor que aparece e um pouco depois se desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se viermos, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda tal glória como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez na tua casa, na tua presença. Como sempre, Senhor, eu te peço que o Senhor não permite que eu fale nada de mim, mas que eu fale somente aquilo que o teu Espírito Santo quer falar para a tua igreja. Meu Deus, se houver hoje aqui um coração de pedra, quebra esse coração nessa noite. Assim como o profeta Ezequiel profetizou, e o Senhor disse que colocaria um coração de carne no seu povo, faça isso hoje aqui. Se houver aqui um ouvido agravado, ensurdecido, que o Senhor venha hoje desagravar, desentupir esse ouvido para que ele possa ouvir a tua palavra e obedecer. Meu Deus, que a tua palavra, ela vá e ela produz assim o resultado para o qual está sendo mandado para a vida dos teus filhos. Eu te peço isso e te agradeço, porque eu sei que o Senhor ouve a oração dos teus filhos que são fiéis. Amém? Glória a Deus. Preste atenção. Tiago, esse Tiago aqui, ele é o irmão do Senhor Jesus, não o Tiago o apóstolo, mas o irmão de Jesus. E ele vem iniciando aqui esse texto que nós lemos, dizendo, eia. O que significa isso? É uma interjeição, irmãos, que expressa duas coisas. Ela expressa ânimo e excitação, ou então exprime surpresa e espanto. É claro, é óbvio que nesse caso aqui é uma expressão de espanto ou de surpresa, porque ele começa dizendo isso e continua falando que nós falamos que hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Ou seja, ele está dizendo, como você pode ser tão, como é que se diz, tão simples, sem sabedoria, sem conhecimento, tão talvez ignorante, no sentido de não entender que nós só poderemos fazer alguma coisa se o Senhor nos permitir fazer. Ele diz, não adianta você tentar fazer algo ou intentar alguma coisa no seu coração, se Deus não permitir que aquilo vá acontecer na sua vida. Eu já vi muitas pessoas orando e dizendo, Deus tem que fazer na minha vida, se Deus não fizer isso, ou seja, as pessoas estão querendo trocar as posições, querendo colocar Deus como seu servo, como na verdade é o oposto, somos nós que dependemos dele. Ele faz na sua vida se ele quiser. Se ele fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E nós temos que glorificá-lo e exaltá-lo da mesma maneira. Lembra de Jó? No seu estado, doente, perdidos já os filhos, os empregados, os servos, perdeu as suas casas, os seus bens, os seus animais, perdeu tudo que ele possuía. Estava ali no chão sentado, nas cinzas, se raspando com um pedaço de telha. E a sua mulher, vendo a sua situação, como muitas pessoas se enganam, pensando que a mulher estava falando aquilo para o mal de Jó, mas não era. A mulher não aguentava mais ver o marido sofrer daquele jeito que estava, e disse para ele, meu marido, você ainda mantém sua integridade, você tem que morrer, porque nessa situação que você não está vivendo, você está vegetando. Então amaldiçoa o teu Deus para que pelo menos você possa morrer. E mesmo assim, ele disse, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Eu nasci no ventre da minha mãe e eu saí de lá sem nada. Eu vou voltar sem nada também. Não se engane, meu irmão, porque tudo que você conquista nessa terra vai ficar aqui. As coisas que você ganha aqui vão ficar aqui. Pode passar o tempo que for, mas o dia que você morrer, tudo vai ficar aí. E o que é que você tem feito para Deus? O que você tem dedicado a Deus na sua vida? Será que a sua vida você só vive para o trabalho? Será que você vive apenas para as coisas dessa terra, desse mundo, e se esqueceu de semear também no reino de Deus? Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, a gente não entende, nós estamos te servindo, nós obedecemos a lei. Mas os fariseus, aqueles homens, eles não fazem nada para agradar ao Senhor, mas eles são cercados de riquezas. Aqueles homens são ímpios e também são cercados de bens. E nós, às vezes, não temos nem o que comer. E Jesus falou assim: não se preocupe, porque eles estão recebendo o galardão deles agora em vida. Porque após a morte, eles não vão ter nada. Mas vocês que me servem vão ter uma coroa de vida. Vocês vão ter morada no céu. Meu irmão, não adianta você semear somente nessa terra e se esquecer do reino de Deus. Não adianta você plantar somente aqui e se esquecer do reino de Deus. Pessoas que pegam, se esquecem completamente do chamado. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão sentadas hoje aqui, que Deus colocou um chamado na tua vida e o teu chamado está parado. Está estacionado e a pessoa só sabe dar desculpa para Deus. Amanhã eu faço, depois eu aconteço. Só que o tempo está passando. E Deus, ele falou assim: se você parar de clamar, Jesus, ele falou: se você não clamar mais, não se preocupe, porque ele vai levantar pedras, e essas pedras vão clamar no teu lugar. Então, meu irmão, não espere pedra se levantar e clamar no teu lugar. Clame hoje. Faça a vontade do Senhor hoje, porque ele está falando com você, ele tem um chamado na tua vida. E não adianta você querer ser servo de Deus somente aqui dentro da casa dele. Não adianta. Não adianta você querer ser um bom filho somente dentro da casa do seu pai, porque tem filho que é assim. Ele só é bom na frente dos pais, mas quando ele sai da presença dos pais, ninguém sabe o que ele está fazendo. Só que com Deus não é assim, que é onde você está, Deus está te vendo. Então não adianta você querer ser um bom filho somente dentro da casa do seu pai. Você tem que ser um bom filho onde você estiver. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Não importa onde você estiver, semeie para o reino de Deus. Tá? E ele fala: a vida é muito curta. Independente de quantos anos você vai viver, isso não importa. Não importa, porque as pessoas pensam assim, muita gente pensa assim: ah, para que eu vou fazer isso hoje se eu posso fazer amanhã? Para que eu vou consertar minha vida no altar de Deus hoje, se eu posso esperar até amanhã para fazer isso? Para que eu vou falar de Jesus hoje para aquela pessoa, se amanhã eu vou estar aqui de novo com ela? Eu posso falar amanhã, só que amanhã aquela pessoa pode estar morta. E talvez a oportunidade que aquela pessoa teve estava com você e você não levou até ela a palavra de Deus. Não se esqueça disso. Não viva a sua vida como se fosse viver amanhã também. Viva a sua vida hoje como se fosse o último dia da sua vida. Abrace, perdoe. Pessoas às vezes dentro da sua própria casa, que não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com os filhos. Escuta isso que Deus está mandando dizer. Quantas pessoas saem, meu irmão, para trabalhar e não voltam mais para casa? Quantas pessoas saem, vão para a escola e não voltam mais para casa? Deus está dizendo para você que o perdão não é para ser feito amanhã, é agora. Deus está falando com você: não adianta você chegar na minha casa e me adorar com teu coração sujo de mágoa e de ressentimento, porque eu não vou receber a tua oração. A Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Tu quer ser ouvido por Deus, quer a resposta da tua oração? A primeira coisa que você precisa fazer é limpar teu coração. Amanhã eu faço.
depois eu vou, e esse dia pode não chegar. Toma cuidado, viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Sirva a Deus com amor, com dedicação. Não se esqueça do que Deus fez por você. Faça para Deus hoje, sem se importar com o que você vai precisar gastar ou aonde você vai ter que ir, mas faça. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Paiol, se não me engano, fica em Nilópolis, não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. Não é isso? É na Via Light ali. Irmãos, eu voltei daquele dia, eu fui para casa, quando eu cheguei em Caxias. Escuta isso, eu tinha que pegar um ônibus de lá para Caxias e de Caxias para casa. Quando eu cheguei em Caxias, não tinha mais ônibus para voltar para casa. Eu tinha ido pregar a palavra de Deus. Eu tive que ficar na rua até 5 horas da manhã para o ônibus começar a rodar de novo. Agora você pensa que eu desisti de pregar a palavra de Deus lá só porque isso aconteceu? Não. Não importa onde Deus te mandar, meu irmão, vá, porque Deus, se Deus mandou você ir, é porque Deus quer que você faça alguma coisa naquele lugar. Se Deus mandou você ir lá, vá. Nada que acontece na vida de um servo, de uma serva de Deus é em vão. Tudo que acontece é porque é permissão de Deus, e Deus tem um propósito nisso que está acontecendo na tua vida. Você pode estar pensando assim, mas o evangelista Cláudio não sabe o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E se você está passando por isso, é porque é permissão dele na tua vida. Aprenda, entenda o que Deus quer com você, qual é o propósito dele. Se você não falar com ele, não orar, você não vai saber, não vai descobrir nunca. Para de ficar reclamando, somente murmurando. Coloca a sua boca no pó, meu irmão, e talvez haja esperança para você. O profeta Jeremias falou, coloca a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Eu tenho certeza que há sim esperança para você. Aquilo que Deus te prometeu, a promessa dele para a tua vida ainda está de pé. Ele falou, eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me esquecer da promessa que eu fiz e me arrepender. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. E ele cumpre mesmo a promessa dele. Aleluia. Se você deixar de confiar em si mesmo, se você deixar de acreditar em você mesmo, ou acreditar nas pessoas que estão à sua volta e começar a depositar a sua fé, a sua confiança em Deus, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai se arrepender e você não vai se decepcionar. Sabe o que eu muito vejo hoje? Cristãos desviados da presença do Senhor. Aí você chega com ele para conversar, sabe qual é a desculpa que ele dá? Eu saí da igreja porque eu estava sendo perseguido. E daí? Qualquer igreja que você for, o inimigo vai pegar e se levantar contra você. O diabo usava Pedro do lado de Jesus, por que não vai usar um irmão que está do nosso lado? O inimigo usou Judas, que era um apóstolo, para trair o mestre. Por que não vai usar uma pessoa que está do teu lado para te trair também? Só que assim como Jesus não desistiu, nós também não devemos desistir. Vou dizer uma coisa para você. Se as pessoas fossem olhar para a minha vida e saber as coisas que eu passo, muita gente que sabe fala assim, Cláudio, eu não sei como é que você consegue. Eu falo assim, não sou eu, é Deus. É Deus. Vou contar um pedacinho para vocês. Minha mãe, quando estava grávida, meu pai mandou ela abortar. Minha mãe estava com mais ou menos 4 semanas de gestação. Minha mãe foi, obedeceu meu pai e foi em direção à clínica para fazer o aborto. Morava ali em Quintino, na favela. Desceram lá o morro e foram em direção à clínica. Quando elas chegaram na calçada, em determinado lugar, minha mãe desmaiou. De repente minha mãe desmaiou. A calçada onde minha mãe desmaiou era de frente para uma igreja evangélica, uma igreja cristã, chamada Casa da Bênção. A igreja estava aberta. Os obreiros estavam lá dentro, pegaram a minha mãe e colocaram sentado dentro da igreja.
Meu pai veio junto. Trouxeram água, cuidaram da minha mãe, que ela estava desacordada ainda, ela foi voltando a si. Daqui a pouco saiu o missionário Cecílio, lá de dentro, e veio. Viu minha mãe sentada na cadeira. Aleluia. Escuta isso que eu vou falar para você. A palavra de um servo de Deus tem poder, tá? Tem poder. A Bíblia fala que a nossa boca, o próprio Tiago, ele fala que a nossa língua tem um poder muito grande. Grande. Aquilo que tu fala, acontece. Se você falar que os seus filhos são bênçãos, é isso que eles vão ser. Se você chamar os seus filhos de peste, de praga, de maldição, eles vão se tornar isso na sua vida um dia. Então toma cuidado com o que você semeia hoje na vida dos seus filhos. A tua palavra tem poder. Quantos e quantos falam, você não presta, você não vale nada. E quando a criança cresce, Deus não livrar da maldição que foi já lançada na vida dela, vai acontecer na vida dela aquilo ali. Mas glória a Deus que nós servimos a um Senhor que nos livra das maldições. Aleluia, porque a nossa vida, a Bíblia fala que na nossa vida não vale palavra de encantamento nem maldição nenhuma. Não vale. Aquele missionário, aquele profeta, aquele homem de Deus, ele viu minha mãe sentada ali, e ele apenas perguntou para ela o que tinha acontecido, porque ela estava ali. E na hora que ele perguntou isso, o Senhor já começou a trabalhar naquela situação. E ele falou assim: a senhora está grávida? Agora você imagina uma pessoa com 4 semanas de gestação, às vezes nem mesmo uma pessoa sabe que está grávida, né? Para confirmar a gestação precisa fazer um exame de sangue. Aí vai constatar que está grávida. Só que o Senhor sabe de todas as coisas. Quando ele perguntou isso, minha mãe começou a chorar. E meu pai também começaram a chorar, os dois. Escuta isso aqui, uma coisa que eu vou falar para você. Talvez você esteja numa situação que você pense assim: eu não consigo mais lidar com isso. Eu não consigo vencer isso que está acontecendo comigo. Eu estou sendo humilhado, machucado, e eu não tenho como reagir a isso, porque isso é maior do que eu. Mas talvez você tenha se esquecido de uma coisa, que você tem um Deus que cuida dos seus. Quando você não tem mais força, meu irmão, quando você não tem mais força, minha irmã, clama o nome de Jesus. Você imagina, eu era um feto na barriga da minha mãe, como que eu iria poder me defender? Como? Não tinha como me defender. Mas tinha um Deus que já estava lutando pela minha vida. Tinha um Deus que já estava me amando antes mesmo dos meus pais me conhecerem. Ele já me conhecia. Ele falou assim, como ele disse para Jeremias. Eu me identifico muito com essa passagem quando ele fala: Jeremias, antes que a tua mãe e teu pai te conhecesse, antes que tu tivesse ainda se formado no ventre da tua mãe, eu já conhecia você, meu filho. E eu, Jeremias, antes dos teus pais escolherem o teu nome, eu já sabia o teu nome. E eu te escolhi, Jeremias, para profeta. E eu trago isso para a minha vida porque eu me identifico. Aquele pastor, aquele missionário, ele olhou para minha mãe e eles perguntou o que estava acontecendo. Eles falaram que estavam indo para uma clínica para fazer um aborto. Agora, isso que eu vou falar, nem mesmo um exame ia dar certo, porque para você saber o sexo de uma criança tem que ter 4 meses de gestação, não é isso? No mínimo 4 meses. Mas Deus te conhece, Ele sabe. E o missionário, ele olhou para minha mãe e para o meu pai e falou: não faça isso, porque o menino que está no ventre da tua mulher vai ser um pregador da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para se cumprir a palavra de Deus. Pensa que foi só isso? Não. Minha mãe e meu pai voltaram para casa, não se converteram, não entregaram a vida deles para Jesus. Mas eu, sim,
era um escolhido de Deus. Eu nasci depois de 1 ano que eu tinha nascido. Eu fiquei doente. Nessa época eu estava morando em Minas Gerais. Minha mãe me levou para a Santa Casa de Misericórdia. Estou falando resumidamente aqui, tá, irmãos? Que é muita coisa. E quando chegou lá, os médicos me diagnosticaram com câncer no sangue. Leucemia. Minha mãe falou que em pouquíssimo tempo eu perdi peso, fiquei parecendo um esqueleto em cima de uma cama. Eu fiquei 1 ano internado na UTI no hospital. Minha mãe não tinha mais como ter contato comigo, eu estava numa área de quarentena, não podia ter mais contato externo, somente com os médicos e com os enfermeiros do hospital. Minha mãe me via por um vidro, que era aberto uma cortina, e ela me olhava. E ela falava que olhava lá em cima, lá dentro, e via um esqueletinho deitado, um monte de fios e cabos ligados no corpo. Ela falou que um dia ela falou para Deus, falou, Senhor, o Senhor disse um dia que o meu filho ia ser um pregador. Como é que o meu filho vai ser um pregador se ele está morrendo em cima daquele leito? Sempre se lembre daquilo que Deus falou para você, irmãos. Sempre se lembre da promessa de Deus na tua vida. Não se esqueça da promessa, porque a promessa é a chave. A minha mãe falou para Deus aquilo que Deus não podia negar, porque Deus falou que Ele não pode negar a si mesmo. Deus não volta atrás na sua palavra. Minha mãe falou com Deus e usou, mesmo sem ela saber. Ela usou com Deus a palavra dele. E falou, o Senhor disse. E se o Senhor disse, tem que acontecer. Só que ela não sabia que ela deveria fazer isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ali naquele momento fez ela falar aquela oração que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda a orar quando nós não conseguimos. Os médicos me deram 1 semana de vida no hospital. Falaram para minha mãe e para o meu pai. Chamaram de um hospital e falaram, seu filho tem 1 semana de vida. A gente não pode fazer mais nada por ele. Seu filho está com câncer, pneumonia, e ele tem mais algum problema que a gente não sabe o que é, a gente acha que é coração. E a gente não pode fazer mais nada pelo seu filho. Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Então a gente está falando isso para vocês reunirem a família e se despedir do seu filho. Essa foi a palavra do médico. Mas por enquanto isso, lá na casa da minha avó, um grupo de irmãs estava orando, e Deus usou uma irmã lá e falou que aquilo não ia acontecer. Nesse período de 1 semana que eles falaram que eu ia morrer, lá no hospital, lá na casa da minha avó, estavam orando por mim. Durante todo esse período as irmãs estavam na casa da minha avó orando, junto com a minha avó. Minha avó não era cristã também, mas eles iam lá para a casa dela orar. Esse período que deu de 1 semana, chegou um equipamento no hospital novo. Minha mãe falou, e eles pediram permissão da minha mãe e do meu pai para fazer um exame em mim com aquele equipamento, mesmo sabendo que eu não ia resistir, mas eles queriam usar para poder ajudar as outras crianças ou os outros pacientes que fossem precisar futuramente. Eles já teriam uma base do que eu tinha. E minha mãe e meu pai assinou. Eles assinaram um termo de responsabilidade, porque o médico falou, se a gente não abrir o seu filho e fazer esse exame, ele vai morrer. E se a gente abrir, provavelmente ele vai morrer também. Só que isso vai ajudar outras pessoas lá para frente. Minha mãe e meu pai assinaram aquilo ali. Irmãos, quando eles colocaram aquela máquina, né, aquele equipamento, e fizeram aquele exame em mim, eles puderam ver que o problema que eu tinha não era problema de coração, eu tinha um problema de rim. Um dos meus rins nasceu com um problema e estava atrapalhando o funcionamento do outro. Aí o que é que eles fizeram? Pensaram, ele vai morrer de qualquer jeito, a gente operando ou não operando, então vamos operar. Foram lá, operaram, tiraram o rim que estava com problema. E por enquanto isso, as irmãs orando, lá na casa da minha avó, pegou um papel escrito um salmo, mandou minha mãe levar para o hospital e colocar lá onde eu estava. Minha mãe pediu a enfermeira colocou debaixo do cobertor no chão lá onde eu estava deitado. Não foi o papel, mas foi a fé. Irmãos, depois que eles fizeram isso, eles pensaram, bem, pelo menos agora a gente sabe que o problema que ele tinha era de rins. Eles me deixaram lá no leito. Quando eles começaram a passar esses dias, essa semana que eles falaram, eles não sabem o que aconteceu, ninguém sabe explicar. Eu comecei a melhorar. De repente eu comecei a melhorar e mudar. O meu semblante começou a mudar e eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Começaram a fazer um monte de exames. Minha mãe falou que o hospital virou um alvoroço.
E começaram a fazer novos exames, e todos os exames de sangue que eles faziam, dava que eu não tinha mais câncer. E eles faziam o exame de novo. Não é possível, a gente está fazendo isso há 1 ano e essa criança está com câncer, não é possível. Fizeram vários exames e nenhum exame mais constatou que eu estava com câncer. Chamaram meus pais no hospital de novo. Meus pais chegaram lá e pensaram que eu estava morto. Quando eles chegaram no meu leito, me viram lá, acordado, sem mais nenhum tipo de tubo, nenhum tipo de aparelho para respirar. Meu pai e minha mãe disse que não acreditou. Ela disse que meu pai, eles começaram a chorar muito. E os médicos chamaram ele para conversar. Ela falou que chegou, estava junto a médica todinha. E ele falou, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas foi Deus, irmãos. Foi Deus, porque Deus ele pode. Quando Deus ele te chama. Quando Deus ele chama você, não importa o que tu passar. Mas não saia da presença de Deus por causa de nada. Ah, fulano não quer servir a Deus. Problema de fulano, sirva você. Ah, ciclano não quer servir a Deus, não tem problema. Vai você sozinho. Ah, meu pai não quer vir para a igreja. Vai você. Ah, minha mãe não quer vir para a igreja. Vem você. Meu marido não quer saber de servir a Deus. Sirva a Deus você. Porque o serviço que nós prestamos a Deus é individual, irmãos. A palavra diz que cada um vai dar conta de si próprio. Eu não posso dar conta da vida de ninguém. Eu tenho que dar conta da minha vida somente. Eu, como pregador, minha missão é falar para vocês a verdade, independente do que seja, ou qual seja, ou quão dura seja a palavra. Eu tenho obrigação de dizer para vocês, porque senão Deus cobra de mim. Agora, eu que tenho que dar conta da minha própria vida, eu não posso culpar ninguém por estar longe de Deus, ou por estar fraco na presença de Deus. É culpa minha se for acontecer isso. E muitas pessoas que estão longe da presença de Deus hoje dizem, eu estou longe porque fulano me perseguiu. Ele acha que isso vai ser uma desculpa diante de Deus um dia. Porque naquele dia não adianta chegar para Deus e querer dizer, ah, Senhor, eu me afastei da tua presença porque fulano me perseguiu. E Jesus vai falar, e eu fui perseguido também, nem por isso eu desisti do meu chamado. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, de maneira nenhuma pode olhar para trás, irmãos. A Bíblia diz que aquele que volta ao coração de Deus não tem prazer nessa pessoa. Aquele que desiste no meio do caminho e para, Deus não tem prazer nesse tipo de pessoa. Aleluia. Eu sei que a palavra não é fácil de digerir, de aceitar, mas é o que Deus está mandando dizer para vocês hoje. Se esqueça das coisas desse mundo. Se esqueça desse negócio de amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu me dedico mais, amanhã eu me arrependo. Não, faça hoje, faça agora. Porque o céu espera, irmãos, os fiéis, mas o inferno também espera os infiéis a Deus. Não adianta somente chegar aqui e falar de coisas boas e esquecer de falar a verdade. Não adianta. Servir a Deus tem que ser de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma. Porque fora disso nós somos pessoas mentirosas, que falamos que amamos a Deus, mas abandonamos Ele por causa de fofoca, de mentira, por causa de perseguição. Que tipo de amor é esse que nós estamos dizendo que temos a Deus, se nós não amamos quando nós estamos sendo perseguidos? E Jesus falou, não se preocupa, porque no mundo vocês vão passar por aflições, tribulações, mas eu venci, vocês também vão vencer. Também tive um problema de epilepsia, irmãos. Com 12 anos apareceu em mim. 12 anos de idade. Fui parar no hospital, fiquei 5 horas desacordado. Quando eu acordei, o médico veio falar que eu estava com epilepsia. E aí perguntamos ao médico, e aí, como é que é o tratamento? Não tem tratamento. Não tem cura. Você tem que tomar remédio, mas nunca vai se livrar disso. Tem que ficar tomando remédio, mas tu nunca vai se livrar disso. Não pode fazer mais nada. Tu não pode fazer trabalhos perigosos, atravessar passarela. Nada disso tu pode fazer sozinho, porque tu pode ter um ataque em qualquer momento. Eu olhei para a minha vida e lembrei da promessa de Deus. Falei, Senhor, isso não pode estar vindo da parte do Senhor. Se for da tua parte, é uma aprovação para eu me dedicar mais na tua presença. E eu vou orar, Senhor. E eu vou fazer uma campanha. E eu não aceito isso na minha vida.
Se o Senhor permitir, tira isso de mim. Eu fiz uma campanha de 7 dias, 7 semanas. E no último dia que eu propus com Deus que faria essa campanha, eu tinha 12 anos de idade. No último dia da oração que eu estava fazendo, eu comecei a me sentir mal naquele momento. Eu já tinha tido 3 crises de convulsão até aquele momento. E eu comecei a passar mal como se eu fosse ter a crise de novo. Mas aí o pastor que estava junto comigo nessa campanha falou: liga sua mente com Deus, porque o inimigo está querendo abalar a tua fé agora, porque Deus está querendo te curar. E eu firmei minha fé com Deus, irmãos. E depois daquele dia, nunca mais eu tive uma crise de convulsão. Sabe por quê? Porque Deus permite a luta vir na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer saber onde está a tua fé. Deus quer saber se você vai fugir à luta ou se você vai permanecer. Ah, mas se você tem chamado, você passa por qual dos profetas do Senhor não teve perseguição? O apóstolo Paulo falou que tinha um problema, a gente não sabe o que é, se era uma perseguição, se era uma tentação, se era uma doença realmente, mas ele falou que tinha um espinho na carne dele, ao qual ele orou a Deus 3 vezes para livrá-lo, mas o Senhor falou: Paulo, eu não vou tirar isso de você, porque a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso, talvez você não entende porque que você às vezes está passando por essa dificuldade, essa luta. Deus está querendo manter você pertinho dele, meu irmão. Porque se Deus abrir e derramar sobre a tua vida aquilo que você quer, talvez você se esqueça dele. É por isso que às vezes Deus deixa a torneira pingando na vida de algumas pessoas. Deixa o balde parado debaixo, irmãos, que esse balde vai encher, mas vai demorar. Mas isso é porque Deus te ama. Porque se Deus abrir a porta para você, você vai se esquecer dele. Você vai abandonar ele. Como eu já vi muitos abandonando. Chegaram na igreja destruída, a vida arrasada, devendo a todo mundo. E Deus pegou e abriu a porta e abençoou aquela pessoa. E aquela pessoa recebeu a bênção, foi embora e nem voltou para agradecer. Nós somos muito ingratos, irmãos. A pessoa só sabe vir para a igreja e pedir. Não agradece. Será que você já agradeceu hoje por você ter acordado de manhã? A Bíblia fala: em paz me deito e o Senhor me faz repousar e me levantar em segurança. Mas as pessoas se esquecem disso, de agradecer a Deus por uma noite de sono tranquilo. Vai para o trabalho e volta para casa, e chega em casa e esquece de agradecer a Deus porque voltou para casa em segurança. É porque tu não sabe os livramentos que o Senhor dá para você durante os dias. Os anjos do Senhor, a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram de mal. É porque nós somos ingratos, irmãos. Nós não sabemos agradecer a Deus. Tu senta à sua mesa e vai jantar com a sua família. Ah, vamos comer arroz com feijão. Por enquanto tem gente na rua essa hora passando fome e não tem nada para comer. Estão revirando uma lixeira. E você se esquece de agradecer a Deus por aquilo que tu tem na tua mesa para você comer. Independente que seja um arroz com feijão e um ovo, mas é aquilo que Deus te deu. Ele falou: o pão de cada dia não vai faltar na mesa daquele que é fiel. A gente precisa ser mais grato a Deus, tá? Comece a ser mais grato a Deus. Aleluia. Já estamos terminando aqui. Ele diz assim: nunca se esqueça de orar assim: se Deus permitir, isso ou aquilo aconteça na minha vida. Não se esqueça disso. Não se esqueça de pedir a Deus para que aquilo aconteça se for a vontade dele, porque muitas pessoas oram, e eu vou dizer uma coisa para você: até orações que não eram para ser atendidas são, porque a oração tem poder, e Deus, ele aceita. Às vezes uma pessoa não merece, mas vem um servo de Deus, coloca a mão na cabeça e pede, e Deus dá, porque a oração tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É por isso que a gente tem que orar sempre assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, eu não oro mais quando chega alguém na minha vida e fala: ah, Claudio, ora porque eu preciso disso. Eu falo assim: tá bom, vem cá. Senhor, se for da tua vontade, faça isso acontecer na vida dessa pessoa. A pessoa sai de perto de mim com a cara feia, problema. Mas eu não vou orar para Deus colocar na vida de uma pessoa uma coisa que ela não merece.
Eu não. Porque aquilo vai afastar mais ainda aquela pessoa de Deus. Porque a pessoa acha que ela está vivendo de qualquer maneira, dissolutamente, e mesmo assim a bênção de Deus está caindo sobre a vida dela. Sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa, porque a gente ora para Deus fazer. Vamos orar a partir de hoje. Senhor, faça a tua vontade na vida de fulano. Em vez de você orar assim, ó, um segredo para você que está querendo converter um familiar, para de ficar orando, Senhor, salva-me. Não, fala assim, eu faço a tua vontade na vida daquela pessoa. Porque a vontade de Deus pode ser colocar ela no leito para ela se arrepender e se transformar. A vontade de Deus pode fazer ela passar uma vergonha para ela aprender e entender que a vontade de Deus é maior na vida dela do que a dela mesma. Aí a pessoa fica orando, pedindo, não peça misericórdia a Deus, irmãos. Deixa Deus fazer a pessoa passar na moenda, não tem problema, se vai chorar, se vai sofrer, não importa. O importante é o resultado que vai acontecer na vida daquela pessoa depois. É por isso que muitas pessoas são mimadas na fé. Está passando uma lutinha, já vai um monte de gente orar pela pessoa. Deixa a pessoa passar por aquilo, porque se Deus está permitindo passar, vai ensinar alguma coisa para eles no futuro. Um testemunho vai surgir, algo vai acontecer, se Deus fizer da vontade dele, do jeito dele. Então não ora mais, Senhor, faça isso na minha vida porque eu preciso. Não, Senhor, se for da tua vontade, abre essa porta para mim. Se for da tua vontade, Senhor, faça isso na minha vida, porque a tua vontade não é a melhor, a de Deus é melhor para tu, para a tua vida, tenha certeza disso, tá? Preste atenção. Presunção, irmãos, de a gente achar que pode conquistar algo sem a presença de Deus. Tem gente que é assim, tá bom, vou fazer isso aqui e vou conseguir, eu vou e vou conquistar. Se você não tiver com Deus na sua vida, pode até conquistar, mas aquilo que tu vai conquistar não vai ser algo duradouro. Como eu falei aqui no início, a bênção que esse casal recebeu foram 7 anos de luta, irmãos. Eu tenho certeza que eles vão valorizar isso pro resto da vida deles, nunca vão se esquecer disso, nunca, porque eles choraram, sofreram para conquistar. E você também que está aqui nessa noite, aprenda isso. Você precisa entender que tem que ser feita a vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção. Existem 2 tipos de pecado, irmãos. É aquele pecado de comissão e o pecado de omissão. Como é que isso é, Cláudio? É assim, olha. Eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é pecado. Certo? Se tu faz aquilo ali, esse pecado seu foi um pecado de comissão, porque você sabia que era pecado e mesmo assim você foi lá e fez. Agora, quando você sabe o que é certo a fazer e você não faz. Você não pecou. Pecou? Pecou sim. Porque você sabia que tinha que fazer aquilo ali e não fez. Você se omitiu. E omissão também é um pecado. A pessoa sabe que ela tem que fazer algo e não se esqueça que isso aqui está englobado na palavra que nós estamos pregando. Não fugimos da palavra. Estamos dentro daquilo que Deus falou. A pessoa deixa de fazer algo que é certo e acha que só porque ela não fez, Deus não vai cobrar ela. Está enganado, Deus vai te cobrar. Quando você sabe qual é o certo a fazer, você não faz. Mentir é pecado? É pecado. Aí você não mente porque você sabe que é pecado. Porque se você for mentir, você vai estar cometendo um pecado de comissão. Mas aí você sabe a verdade e não fala. Sabe que está acontecendo algo terrível. E sabe qual é a verdade. Mas mesmo assim você não fala. Está se omitindo de falar a verdade. Então também está em pecado. Ninguém me perguntou. Não importa se alguém te perguntou ou não perguntou a verdade. A Bíblia vai falar que a palavra, a verdade liberta. E a pessoa se esquece que tem que dizer a verdade, independente se perguntaram para ela ou não. Não omita a verdade. Não importa em qual área, Cláudio, mas de repente se eu falar eu posso me dar mal. Não, tu não vai se dar mal, porque Deus vai ver a sua situação e vai te ajudar. É igual aquela pessoa que fala assim, se chegar alguém me chamando, falar que eu não estou. Tu vai falar? Que tipo de cristão você é que está mentindo? Ou omitindo a verdade?
Não faça isso. Pede outra pessoa para ir lá. Eu não posso ir lá. Está no trabalho, mandaram tu mentir, ó. Eu não posso. Por quê? Porque eu sou um servo de Deus. Pede outra pessoa para ir. Se a pessoa quiser, tudo bem, mas eu não faço isso. Porque não se engane, porque Deus vai te cobrar disso, tá? Não se engane. Deus vai cobrar você disso. Outra coisa. Falar mal de alguém é pecado, com certeza. Aí você não fala mal de alguém porque você sabe que vai ser pecado. Fofoca. Mas aí, você se desvia do caminho de uma pessoa que precisa de ajuda. Escuta isso aqui que Deus falou comigo quando eu estava em casa. Tem pessoas que veem uma pessoa vindo na direção dela, aquela pessoa sai de perto, muda de caminho, se esconde. Não faça isso não. Talvez aquela pessoa não possa mais contar com a família, com nenhum amigo, com mais ninguém, somente você. E às vezes você vê aquela pessoa vindo na tua direção e você se esconde. Não faça isso. Quando eu estava lá em casa lendo isso aqui, Deus me fez lembrar de um amigo que eu tenho. Aquele garoto, aquele rapaz, ninguém quer estar perto dele. Ninguém quer falar com ele. Sabe por quê? Porque ele cheira mal, ele não toma banho. Ele tem problema mental. Mas toda vez que ele está perto de mim, eu falo de Jesus para ele. E ele fala: Cláudio, você é meu amigo. A mãe dele é mãe de santo. Vivem numa miséria, porque tudo que ela conquista, ela leva para macumba. Tudo que eles ganham, um pouquinho que eles ganham, ela gasta tudo no centro. E ele fala: Cláudio, você pode me emprestar um dinheiro para comprar um pão? Claro, toma aqui. E eu falei até com Deus: Senhor, me perdoa por eu não ter feito nada mais pelo meu amigo. E eu orei por ele. E toda vez que ele vai na minha casa, eu recebo ele. E eu sei que ninguém quer estar perto dele, mas ele fala: Cláudio, você é um homem de Deus. Porque ninguém gosta de falar comigo, ninguém conversa comigo. As pessoas que vêm falar comigo só ficam rindo de mim, me zombando. Mas você não, você me traz na sua casa, você conversa comigo, você perde tempo comigo. Nós temos, irmãos, que saber agradecer a Deus e temos que saber cuidar, porque tem pessoas que precisam. Não desvie mais o teu caminho de pessoas que precisam. Porque talvez, como nós estamos falando aqui, talvez seja a última oportunidade que aquela pessoa está tendo de ter uma palavra de Deus na vida dela e dela se converter para o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. E nós vamos fechar essa palavra lembrando a você do que está de uma passagem. Deus me fez lembrar essa passagem lá em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número de 1 a 7. Preste atenção nisso aqui. Os filhos dos profetas, que eram assim chamados, aqueles rapazes, aqueles moços que estudavam profecia com Eliseu, eles foram até Eliseu e falaram: Senhor, o lugar que nós estamos habitando diante da face do Senhor é muito estreito e muito apertado, muito pequeno. Escuta isso. Às vezes Deus vai permitir você chegar em lugares na sua vida, em locais estreitos e apertados. Presta atenção nisso. Talvez Deus vai permitir você estar em um estado onde você vai ver a situação está apertada, está estreita. E a atitude daqueles jovens foi louvável. Eles falaram: Senhor, permita que nós possamos ir lá no bosque, cortar lenha, cortar madeira, para nós ampliarmos os locais, porque muitos outros estudantes, muitos outros filhos de profetas estão chegando e precisam de espaço e nós não temos mais. E Eliseu, ele disse: pode ir, vai lá. Mas antes que eles fossem, um daqueles jovens falou assim: Senhor, serve-te de ires conosco. Irmãos, tem tudo a ver com isso aqui que nós acabamos de falar, que Tiago falou. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora na nossa vida. As pessoas fazem planos. O Senhor Jesus falou assim: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem é? As pessoas fazendo planos e planos, esquecendo de que Deus está acima de todos os nossos planos. E se Deus quiser mudar os seus planos hoje,
Aqueles jovens foram até Eliseu e um deles, antes de ir, porque eles já tinham recebido a bênção do profeta, mas um deles falou: Senhor, serve-te de ires conosco. Falou: Senhor, será que o Senhor pode ir junto com a gente lá também? O nome Eliseu significa Deus é salvação. Não importa a situação que você está enfrentando na tua vida, meu irmão, o Senhor, Ele é a salvação para você, não importa a circunstância, o problema, a dificuldade. Eu estou aqui falando com vocês, não era para eu estar aqui mais, já era para eu estar morto há muito tempo, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, acima de tudo, de qualquer coisa, Ele cuida de mim. Cuida. Ele cuida de mim. Em 2015 quase que eu perdi minha perna. Tive uma TVP na minha perna e uma hemorragia abdominal ao mesmo tempo. Fui parar no hospital, fiquei um mês internado. Cheguei no hospital com o abdômen com quase 10 centímetros maior. Demoraram uma semana para descobrir que eu tinha tido uma hemorragia abdominal, que o sangue não vazou. E ao mesmo tempo que eu tive a hemorragia, eu tive a TVP. Para quem não sabe o que é TVP, é trombose venosa profunda. Minha perna ficou enorme, está no Facebook lá e no YouTube meu testemunho. Minha perna desse tamanho, eu trouxe aqui uns DVDs também e uns CDs com testemunho. Os médicos falaram para o meu pai e para minha mãe, assim, para a minha família, na verdade falaram para a minha família: nós vamos ter que amputar a perna dele. Falaram para mim: nós vamos ter que amputar a perna dele. E Deus falou comigo: não vão amputar nada. Deus usou um servo dele e foi lá dentro e falou comigo: não se preocupa, Cláudio, que Deus, Ele tem honrado o teu ministério, o teu chamado. O teu chamado não é chamado feito por homens, o teu chamado é feito por Deus. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, foi Ele que chamou você. Então não se preocupa, porque sabe por que Ele falou isso? Deus mandou ele lá? Porque eu estava lá naquele lugar, mas nem mesmo as pessoas que estavam mais próximas de mim, meus amigos, que eu pensava que iriam lá, não foram. Pessoas que diziam que honravam o meu ministério, não apareceram lá. Mas Deus disse, levou o servo dele lá e falou: eu, Cláudio, que reconheço o teu ministério, sou orgulho de você. Tentaram fazer uma cirurgia, não conseguiram, porque não deu certo, porque Deus não queria que fosse a honra e a glória dada ao homem. A honra e a glória tinha que ser dada para Ele. Um mês depois, eu voltei para casa, andando, porque Deus é fiel. Ele promete e Ele cumpre a palavra dEle. Aqueles jovens foram recolher a lenha. E eu acredito, irmãos, eu quero acreditar que esse jovem que aconteceu isso foi ele. Cortando, eles estavam trabalhando, fazendo a obra de Deus. Escuta isso, eles não estavam fazendo bagunça, nem farra, nem estavam se desviando do caminho, não. Eles estavam fazendo a obra de Deus. E mesmo assim, um deles, quando estava derrubando uma viga, o machado, o ferro se soltou e caiu dentro do rio. E a Bíblia diz que ele, na mesma hora, ele se desesperou, porque ele falou: ai meu Deus, isso não é meu, é emprestado. E ele foi até Eliseu. Está vendo a importância de você ter Deus nos seus projetos, na sua vida? Porque você não sabe quando a situação vai virar, meu irmão. Pode estar tudo bem agora, mas de repente o dia mau pode chegar. Mas se tu tiver com Jesus, com Deus na tua vida, na tua presença, nos teus projetos, tudo vai dar certo. Eliseu apenas perguntou: me mostra, aponta onde foi que caiu. E outra coisa eu quero dizer para você: não importa se tu estava vivendo uma vida de engano até hoje, não importa se você estava caído até hoje, mas Deus está dizendo para você nessa noite: mostra onde foi que caiu. Mostra onde foi que você errou, onde foi que você caiu, porque eu vou trazer de volta aquilo que é teu. E aquele jovem apontou com o dedo, e Eliseu pegou uma vara, cortou um pedacinho de madeira e lançou aonde tinha caído o ferro do machado. Esse pedacinho de madeira que Eliseu lançou ali é uma alusão, é uma comparação com a cruz de Cristo, que pode trazer de volta aquilo que estava perdido. Como nós um dia nos perdemos,
mas a cruz de Cristo nos achou, nos encontrou. E a oração de Eliseu fez aquele machado voltar e flutuar. E Eliseu diz para aquele moço assim: agora estenda a tua mão e pegue de volta. Aquele machado, aquele ferro, é o teu chamado. É a obra que Deus deixou na tua mão para você realizar. E quantas pessoas têm perdido isso, e nem ao mesmo tem clamado a Deus por misericórdia, dizendo: Senhor, aquilo não é meu, e realmente não é teu. Lembra da parábola onde aquele senhor deixa aquelas moedas com os seus servos, depois volta e ele diz: o que eu deixei com vocês não é de vocês, um dia eu vou voltar e vou prestar contas. E Deus vai prestar conta contigo daquilo que Ele deixou na tua mão para você fazer. Mas hoje tu vai clamar a Deus. Se tu caiu, meu irmão, hoje é dia de você mostrar para Deus onde foi, e Ele vai te recuperar, Ele vai te trazer de volta e vai te levantar. Não importa, não importa o que aconteceu na tua vida, Ele vai trazer você de volta. O teu chamado não está perdido, o Senhor vai recuperar o teu chamado também. Aleluia! O Senhor vai trazer de volta aquilo que foi perdido. Ele vai trazer de volta. Senhor, nessa noite eu te peço. Senhor, eu não sei onde foi que caiu, meu Pai. Mas eu sei que aqui nessa noite tem pessoas que estão com seus corações quebrados. Meu Pai, pessoas que não aguentam mais viver numa aparência, Senhor. Onde somente o Senhor conhece os seus corações e as suas lutas. Mas eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia. Aleluia! Assim, meu Pai, como o Senhor fez na vida daquele moço que perdeu aquela ferramenta de trabalho que não lhe pertencia. O dom, o chamado que nós temos também não é nosso, Senhor. É por isso, meu Pai, que eu não me afasto de Ti. Independente das lutas, das dificuldades. Pode o mundo virar as costas e se esquecer, Senhor, de nós. Mas o Senhor está cuidando de nós. Se você está no teu lugar e sentiu o desejo de vir aqui à frente e renovar a tua aliança com Deus, faça isso. O Espírito Santo está trabalhando aqui nesse lugar. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam disso. Renove hoje com Deus o seu voto, a sua aliança. Peça a Ele perdão, misericórdia. E Ele diz que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados e nos dá sempre uma oportunidade de recomeçar. Meu Deus, cuida dos seus jovens, meu Pai. Cuida dos seus filhos. Como Tu mesmo disse na Tua palavra, Israel, Jerusalém. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, cuidar de vocês, mas vocês não quiseram deixar. E o Senhor está dizendo: eu tenho cuidado de você. Aleluia. Eu quero que você ore junto com essa pessoa que está do seu lado, dê a mão, um abraço, eu não sei. Talvez essa pessoa esteja precisando de um abraço, e eu sei que o Espírito Santo vai usar você hoje. Ore por essa pessoa que está aí do teu lado. Espírito Santo, ajuda, meu Pai.